Olá, estudante do programa Se Liga na Educação. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de Geografia. E eu sou o professor Jean Cássio. Hoje, a gente vai estudar sobre matriz energética. E essa aula vocês veem na semana 5 do PET 3. Bom, e a nossa proposta hoje é a gente explicar os desdobramentos da matriz energética da sociedade industrial, considerando seus impactos sobre o aquecimento global, e identificar diferentes recursos energéticos. Bom, então eu começo essa aula querendo que vocês reflitam sobre uma coisa. O que seria da nossa vida sem as fontes de energia? Ou melhor, sem energia, principalmente energia elétrica. Para começar, essa aula você não estaria assistindo, porque para eu estar transmitindo essa aula para vocês estarem em casa assistindo, seja na televisão de vocês, ou seja por algum dispositivo com acesso à internet, a gente precisa conectar esses aparelhos na tomada. Então essa energia tem que vir de algum lugar. Às vezes a gente pensa em energia elétrica só com a luz que a gente acende, e pensa, mas eu posso resolver o problema da luz que está apagada com uma lanterna, seja do celular ou uma lanterna daquelas manuais. A lanterna do celular, ela precisou ser carregada na tomada para que o celular pudesse ter aquela energia para iluminar aquele ambiente. Os outros tipos de lanterna vão precisar de pilhas, e as pilhas também, elas de alguma forma são carregadas para gerar energia para a lanterna. Ou seja, a partir do momento que a nossa sociedade desenvolve essa forma de chegar energia elétrica na casa da gente, a gente começa a ficar altamente dependentes dela. Se a gente tem um apagão e acaba a energia na nossa casa, a gente quase que para todas as nossas atividades, porque a gente não sabe mais se virar sem os aparelhos eletrodomésticos que a gente criou a dependência para sobreviver, né? Embora para a nossa existência natural a gente não precisasse deles. Bom, só que muitas vezes a gente não se pergunta de onde que vem essas energias, de onde que vem, como que é gerada essa energia que chega na casa da gente. E a gente vai perceber que essas energias, né, aliás, a energia, ela vem de diferentes recursos que existem na natureza, e todos são recursos que a gente estuda dentro da geografia. Sejam eles ligados às rochas, sejam ligados aos rios ou à circulação atmosférica, né? Basicamente, vocês vão ver lá, vocês estudam isso em física, é necessário que haja uma energia motora, né? Alguma turbina girando, para que essa energia mecânica seja transformada em energia elétrica. Então, a engenharia vai utilizar os diferentes recursos que a gente tem na natureza para poder fazer essa energia mecânica. Bom, então, para a gente classificar os recursos energéticos que a gente tem, ou seja, tudo aquilo que é utilizado como matéria-prima para gerar energia elétrica que chega na casa da gente, a gente vai distribuir eles em dois grupos. São as fontes de energia renováveis e as fontes de energias não renováveis. Qual que é a diferença? É renovável aquela fonte de energia que dentro da escala do tempo social, ou seja, dentro de uma escala de tempo da nossa vida, a gente vai extrair e ela vai se renovar novamente. Então, por exemplo, se eu uso a energia do vento, uma corrente de vento passou e girou as turbinas da minha usina eólica. A usina eólica é aquela usina que utiliza os ventos para gerar energia. Esse vento passou e girou aquelas turbinas. Essa força que o vento fez para girar as turbinas, ela não vai esgotar a partir do momento que essas turbinas foram giradas. Não vai acabar o vento de onde ele veio, né? Ele vai passar e virar outro vento. Ou seja, ele é renovável, ele vem novamente. Quando a gente gera energia a partir do sol, da luz solar, o sol vai iluminar as placas que vão gerar energia solar e ele não vai esgotar ao gerar essa energia. Ele vai se renovar dentro do nosso tempo social. Agora, se eu usar uma fonte de energia que vem de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo ou do carvão mineral, eu vou extrair o petróleo de dentro das rochas, ou o carvão mineral, que seja, ou o gás natural. Esse gás, esse carvão e esse petróleo vão ser utilizados, eles vão se esgotar no nosso tempo social e eles só vão ser renovados daqui a milhões de anos. Ou seja, eles até se renovam, né? O petróleo, ele não se esgota para sempre, em algum momento vai gerar petróleo de novo, mas não dentro do nosso tempo humano, nosso tempo social. Então, esses recursos que não se renovam no tempo social, a gente chama de recursos não renováveis.
Então aqui a gente já tem uma primeira dica, né? Sempre as fontes de energia que são renováveis, elas tendem a ser mais interessantes do que as não renováveis. Só que ser renovável não necessariamente significa que é uma fonte de energia que não é agressiva para o ambiente. Às vezes a gente ouve essa palavra assim, é renovável, significa que não contribui para o aquecimento global, por exemplo. Na verdade, não. Se a gente vai considerar se uma fonte de energia ela contribui ou não para o aquecimento global, por exemplo, para o aumento do efeito estufa, quando a gente vai falar se é uma fonte de energia limpa ou poluente, tá? Se é um recurso energético limpo ou poluente. Os recursos energéticos limpos são aqueles que, quando a gente gera energia a partir deles, não há emissão de gases do efeito estufa, principalmente o gás carbônico. E os que são poluentes são aqueles que vão gerar gases do efeito estufa quando há esse processo de girar as turbinas. Então, assim, tem como um recurso ser renovável e, ao mesmo tempo, ele ser poluente? Sim. Por exemplo, quando a gente pensa nos biocombustíveis. Tem uma ideia de que os biocombustíveis são limpos, que eles não emitem gases de efeito estufa. Na verdade, não é bem por aí. Os biocombustíveis, eles são gerados a partir de biomassa, de sementes ou de bagaço de cana, por exemplo. Ou seja, a vegetação ela é renovável. Uma vez que a gente a utiliza, a gente planta de novo e ela nasce novamente no tempo humano. Mas se eu preciso queimar o biocombustível ou a biomassa para poder gerar energia, nesse processo de queima há emissão de gases poluentes. Então, os biocombustíveis são renováveis, mas são poluentes. E há recursos também que não são renováveis, mas que são limpos. Se a gente pensar, por exemplo, na energia nuclear, por exemplo. O urânio, que é o mineral que é utilizado para gerar esse tipo de energia, ele não é renovável. Se você utilizá-lo, uma hora ele acaba. Mas a usina nuclear ela é uma energia limpa, é uma fonte de energia limpa, ela não gera gases de efeito estufa. Então, ela não tem esse problema, mas em compensação, se tiver um acidente ou tiver algum problema com essa usina, aí o impacto é muito grande. Daqui a pouco eu discuto isso com vocês. Então, a gente tem essas classificações. E entre as fontes de energia que nós temos, eu vou citar aqui para vocês quais são as principais. Vamos começar pelos combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis, eles são 3. Ou vai ser o petróleo, ou carvão mineral, ou gás natural. Eles vão se formar, se vocês lembrarem lá das aulas de geologia, pensem a seguinte situação. Vou fazer um esqueminha aqui, como se fossem uma área de montanhas, e embaixo eu tenho áreas onde há água, por exemplo. À medida que há o processo de erosão do solo, os materiais do solo vão se sedimentando no fundo dos lagos, e a matéria orgânica, como animais mortos, vegetação morta, né, depois de muito tempo, vai se compactando junto com esse solo nessas partes mais baixas do fundo de lagos ou de oceanos. Essa matéria, esse solo, ele vai se solidificar novamente, vai se transformar em rocha, que é uma rocha sedimentar, e essa matéria orgânica que ficou aprisionada dentro do solo, ela vai se transformar em petróleo, carvão mineral ou gás natural. O petróleo é essa matéria orgânica do estado líquido, o carvão mineral no estado sólido e o gás natural no estado gasoso. Todos esses recursos que são combustíveis fósseis, inclusive eles são chamados de combustíveis fósseis exatamente porque eles são formados em um processo de fossilização, eles vão ser esgotáveis, ou seja, se a gente utilizar, em algum momento eles vão acabando. E o grande problema deles é que eles geram energia a partir das termoelétricas, que é um exemplo que está aqui nessa imagem. Tem um exemplo de uma termoelétrica. Vocês estudam isso em física também. Como que funciona uma termoelétrica? Na verdade, o princípio para gerar energia elétrica é que você tem que ter uma turbina. Deixa eu fazer um desenho aqui. Você tem que ter uma turbina que ela tem que girar para transformar essa energia em energia elétrica que vai ser levada por fios até a casa da gente. Só que para fazer essa turbina girar, eu preciso de alguma força para fazer isso.
E aí a gente vai utilizar normalmente algum elemento da natureza para poder fazer essa força para girar. No caso das termoelétricas, o que vai fazer essas turbinas girarem? Vai ser o vapor d'água. Água entrando no estado gasoso, esse vapor d'água vai girar as turbinas. Mas como que eu faço essa água estar em vapor, essa água evaporar? Eu preciso esquentar uma caldeira de água e para que esse fogo não se apague, para que esse fogo fique aceso, esquentando essa água, eu preciso de algum desses 3 combustíveis. Normalmente carvão mineral. Eu vou jogando carvão, o carvão deixa essa lareira acesa, essa lareira esquenta essas águas, a água gira a turbina vai gerar a energia elétrica. Só que esse processo de queima libera gases poluentes, como o gás carbônico. Então, o processo de geração de energia por termoelétricas com os combustíveis fósseis é altamente poluente, inclusive é um dos elementos que mais contribuem para o aquecimento global, para o aumento do efeito estufa, e essa é a fonte de energia mais utilizada no mundo atualmente. O Brasil até que não usa tanto quanto outros países. Nesse quesito produção de energia elétrica, o Brasil não é dos países mais poluidores que tem no mundo. Nossa contribuição para a poluição está muito mais na queimada de vegetação natural do que na produção de energia. Mas há vários países que são muito dependentes das termoelétricas e vão gerar uma série de toneladas de gás carbônico no processo de produção de energia. Ou seja, toda vez que há energia gerada por meio das termoelétricas, por queima de combustíveis fósseis, a gente conecta o celular na nossa tomada e aquela energia que está chegando para carregar o nosso celular ou outro equipamento da casa é uma energia que foi gerada emitindo gases de efeito estufa. Isso é muito comum no mundo, é menos comum para a gente aqui no Brasil, porque a nossa energia vem principalmente de um outro recurso, que é energia hidráulica. A energia hidráulica, ela vai ser a força da água para girar as turbinas. Então, o mesmo princípio da termoelétrica. Você tem uma turbina que vai girar, e ao girar essa turbina, essa energia mecânica, essa força vai ser transformada em energia elétrica que vai levar essa energia elétrica para a casa da gente. Só que, no caso das hidrelétricas, a gente utiliza a força da água, dos rios, para girar as turbinas. Então, como é a força da própria água do rio, esse tipo de energia não emite gases de efeito estufa. E a principal fonte de energia do Brasil é a hidráulica. Então, por isso que o Brasil é um dos grandes países do mundo, dos países que tem a matriz energética mais limpa. Muito porque a gente é muito dependente das hidrelétricas e muito menos das termoelétricas. Mas isso não quer dizer que a gente é ausente de impactos ambientais. Para poder fazer esse processo aqui, é necessário represar o rio. Por quê? Você tem um rio passando naturalmente e você tem que instalar as turbinas em determinada área desse rio. Só que o Brasil é um país que predomina o clima tropical, e o clima tropical tem uma estação seca e uma estação úmida. Então, na estação seca, o volume de água do rio ele tende a baixar. E se não tem água passando nas turbinas, não há geração de energia. Então, para garantir que sempre vai ter água passando nessas turbinas, é feito um represamento do rio. Então, se coloca uma barragem e o rio vai ser, e no momento da chuva, esse rio vai represar essa água excedente da chuva, e no momento que para de chover, essa água vai sendo liberada aos poucos para poder gerar energia. Só que nesse processo de represamento, sempre vai haver uma alteração das relações que se dá na beira dos rios. Muitas vezes você tem comunidades que moram no entorno do rio que vão ser alagadas. Muitas delas são comunidades indígenas que estão ali há milhares de anos até. Às vezes há árvores endêmicas, ou seja, vegetação que só tem naquele local. O represamento da água vai interferir no processo de reprodução dos peixes que estão de um lado e que estão do outro, vai interferir na pesca. Então, as hidrelétricas, embora não emitam gases de efeito estufa, têm uma geração de impactos ambientais muito fortes, principalmente na área da barragem. E é muito dependente da
do regime de chuvas também. Anos que chovem pouco, a gente pode ter uma diminuição muito forte do nível das barragens, e aí a gente pode acabar tendo uma dificuldade de geração de energia no Brasil. Isso sempre acontece no Brasil em anos que chove menos, né? E isso aconteceu, por exemplo, em 2001, que houve um apagão pela falta de chuvas e pela infraestrutura ruim que nós tínhamos de transmissão de energia, que o Brasil foi ficando sem energia elétrica. Inclusive, em 2021, há também essa possibilidade de um racionamento de energia pela baixa quantidade de chuva que nós tivemos no ano de 2021 e no ano de 2020. Brasil, China, Rússia são exemplos de países que usam bastante hidrelétrica. Outro tipo de fonte de energia é energia nuclear. O Japão, a França são países que os utilizam bastante. No caso do Brasil, a gente só tem 2 usinas nucleares em operação. As 2 lá no estado do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, e uma terceira lá que está em construção há bastante anos. A energia nuclear, quando ela foi pensada, ela era quase que uma salvação, né? Pensando, digamos assim, porque ela vai gerar energia. Ela é como se fosse uma termoelétrica. É a água que esquenta, que evapora, que vai gerar as turbinas. Mas em vez de a água esquentar pelo fogo, pela queima de um combustível, ela esquenta por meio de reações nucleares, fissão ou fusão nuclear. Só que esse processo libera material radioativo. Então as usinas nucleares elas têm que ser altamente controladas, vigiadas, para que todo o lixo radioativo seja descartado de uma maneira adequada, para que não haja contaminação. Contudo, quando há algum problema com essas usinas nucleares, aí os impactos ambientais são altíssimos. Então, assim, elas seriam perfeitas se a gente tivesse 100% de certeza que nunca aconteceria nenhum acidente com elas. Mas se acontece algum acidente, aí os efeitos são catastróficos. Os principais casos que a gente tem de problemas com usinas nucleares é o caso que vocês provavelmente já ouviram falar na vida, que é Chernobyl, que era na época a União Soviética, hoje é a Ucrânia, e Fukushima também, no Japão. Chernobyl foi uma falha técnica, uma falha humana, que houve uma explosão na usina e até hoje, isso aconteceu na década de 80, até hoje a cidade ela é uma cidade isolada por causa dos altos níveis de contaminação radioativa que é na cidade, e Fukushima aconteceu nos anos 2000 já, e foi uma tsunami que atingiu uma usina nuclear e houve esse acidente nuclear, e a cidade de Fukushima hoje também é uma cidade contaminada pela radiação. Então, a gente tem que analisar, né? Será que vale a pena o Brasil investir nesse tipo de geração de energia com as possibilidades que a gente tem? E aí vem duas fontes de energia que eu vou falar agora que são as mais promissoras para o século XXI. A primeira delas é a energia eólica. Quem mora mais para o norte do nosso estado, para os lados de Diamantina, provavelmente já viu na Serra do Espinhaço alguns cataventos de energia eólica lá. Tem muita expansão no Brasil, principalmente no nordeste do país. Hoje é a nossa segunda maior fonte de energia. Tipo, há 10 anos atrás nem tinha direito a usina eólica no Brasil. Hoje já é a nossa segunda maior fonte de energia. Ela está expandindo muito rápido no Brasil. Ela é limpa e renovável. Isso é ótimo. Ela tem impactos ambientais também. Né? Por exemplo, ela é um problema principalmente na rota das aves, que às vezes as aves são prejudicadas por esse movimento das hélices. Mas, contudo, em relação a nuclear, hidrelétrica e termoelétrica, ela oferece bem mais vantagens. E a principal promessa para o século XXI é a energia solar. Porque a energia solar ela realmente é a mais livre de impactos ambientais. Ela consegue gerar energia de forma eficiente, de forma descentralizada, de forma que eu não preciso de uma usina. Eu consigo gerar energia do telhado da minha casa, com uma placa solar na minha mochila, uma jaqueta, enfim. E ela tem amplo crescimento, mas o Brasil ela ainda é bem modesta. Bom, então vamos para uma atividade. A civilização moderna está voltada para um alto consumo de energia que é utilizado nas indústrias, nos transportes, nos eletrodomésticos e nas telecomunicações. Nessa busca por energia, o ser humano vai atrás de várias fontes, tais como combustíveis fósseis, hidráulica, nuclear, etanol, que é um biocombustível, ou energia eólica. Então, desses 5 que foram citados, quantos são renováveis? A gente vai ver que são 3. A energia hidráulica é renovável, com a força da água. O etanol é renovável porque ele vem
da vegetação, e a energia eólica, que vem dos ventos, também é renovável. Os combustíveis fósseis e energia nuclear não são. Bom, então nessa aula nós vimos que a energia pode ser obtida por diferentes fontes, que é importante substituir fontes de energia poluentes e não renováveis por energias limpas e renováveis, e que o Brasil é altamente dependente das hidrelétricas para obtenção de energia. Bom, essas são as referências utilizadas. Eu agradeço muito pela sua atenção e a gente se vê até na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.